Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ótica geométrica. E o assunto da aula de hoje é isso aqui: espelhos planos e dióptro plano. Então, do que se trata estes dois temas aqui? O espelho plano é basicamente uma superfície refletora da luz. E o dióptro plano, ele é um meio composto por dois meios homogêneos e isotrópicos, separados por uma interface plana. Vamos começar então com a definição de superfície especular ou espelho, que são sinônimos, que é o seguinte: superfície especular ou espelho é uma superfície não difusora de alto poder refletor. O que significa ele ser uma superfície não difusora? Significa dizer que um feixe de raio de luz incidente nessa superfície, ele não se espalha. Então, isso faz dele uma superfície não difusora. E de alto poder refletor, porque a maior parte da intensidade da luz incidente, ela é refletida. Algumas observações importantes a respeito dos espelhos e das superfícies refletoras. Primeira observação: para a superfície não ser difusora, esta deve ser polida. É assim, um dos requisitos de uma superfície para ser um espelho, né? Os espelhos eles têm que ser polidos, tem que estar limpo, sem mancha. Isso é um dos requisitos. Se a superfície tiver manchada, tiver suja, ela perde muito da propriedade de espelho. Segunda observação: as superfícies metálicas apresentam melhor poder de reflexão. Então, com essas duas observações, nós concluímos basicamente que um espelho ele deve ser polido e formado por uma superfície metálica. Mas vocês devem estar pensando: não, o espelho que eu tenho em casa, os espelhos que eu vejo na casa dos outros, em todo lugar, são de vidros. E por que o senhor professor está dizendo que os espelhos são metálicos, quando na verdade os que eu encontro por aí são todos de vidro? É verdade. Os espelhos que tem por aí em todo lugar, ele tem um vidro, né? Porém, não é o vidro que dá o poder refletor daquele objeto. O que dá o poder refletor, se vocês observarem bem, atrás do vidro, se você tirar o vidro espelhado da moldura, vocês têm atrás do vidro uma camada prateada ali. Aquilo ali é uma tinta metálica. Aquilo ali é que é a superfície metálica que dá o caráter refletor do espelho. E o vidro, o vidro da frente, ele estando bem polido, ele impede que o espelho ele cause difusão na luz incidente nele. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é o poder de reflexão de um espelho típico, né?
Aí eu vou colocar aqui, olha. Eu vou até colocar como observação 3. Superfícies metálicas bem polidas refletem mais do que 75% da luz incidente. Então, assim, isso é uma estimativa. Essa porcentagem aqui, ela é uma estimativa do poder refletor dessa categoria aqui de superfícies metálicas e bem polidas. Então, isso é uma evidência na qual essas superfícies metálicas e bem polidas, elas podem ser usadas como espelhos, porque elas têm alto poder refletor. Vou colocar aqui uma observação 4. A superfície de separação ar-água reflete cerca de 4% da luz incidente. Então, assim, eu já não posso usar a superfície ar-água como espelho, porque o poder refletor dessa superfície ela é muito baixo. Na verdade, essa superfície ar-água ela é uma superfície refratora. Nela, a maior parte da luz passa e sofre o desvio correspondente à refração. E nesse caso aqui, esse meio ar-água com a superfície de separação, ele está não na categoria de espelho, mas sim de dióptro. Isso aqui seria um dióptro. Aí no caso em que a superfície de separação é plana, seria um dióptro plano. Pessoal, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar como se dá a formação de imagem num espelho plano. Então vamos aqui desenhar um espelho plano. O espelho plano é basicamente uma superfície plana. Ela é polida, bem polida e metálica. Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar a vista lateral do plano. Então vamos lá. Aqui, olha, o nosso espelho. Eu vou colocar aqui, olha, esse detalhezinho aqui para marcar o lado refletor. Então aqui, olha, nós temos um espelho plano, AB. E aqui, olha, esse ponto O será, vou colocar aqui, a partir dele aqui, olha, uma linha normal. A partir desta linha normal, nós vamos medir os ângulos de incidência e reflexão. Então aqui, olha, vamos colocar um ponto aqui. Este ponto eu vou chamar de I. Aliás, I não, vou botar I, pronto. Aí o que acontece? Desse ponto I vai ser um ponto do qual vai sair um raio de luz. É um ponto luminoso. Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar um raio de luz, por exemplo, este aqui, olha. Aí aqui eu escolhi de forma conveniente, só para simplificar aqui as análises, um raio que forma um ângulo de 45 graus com a normal aqui. Então aqui, olha, eu escolhi
45 graus. Por isso que ele é outro ângulo. Pronto. Aí o raio vem nessa direção aqui, ó. Nesse sentido, quer dizer. Pronto. O que é que vai acontecer com esse raio? Ele vai ser refletido, de acordo com a lei da reflexão. Aí, de acordo com a lei da reflexão, este raio será refletido com o mesmo ângulo aqui, olha, com relação a normal. Aí eu tenho aqui, olha, o raio segue. Então aqui, o raio refletido. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar aqui um prolongamento do raio refletido, atrás do espelho aqui, olha. Então eu vou ter isto aqui, olha. Vamos pegar aqui um prolongamento do raio refletido. Aí o que acontece aqui, olha. Eu vou ter isso aqui. Aí eu tenho o prolongamento do raio refletido. Agora, pessoal, eu vou tomar outro raio incidente saindo de I. Eu tomei um raio incidente a 45 graus. Agora eu vou tomar um raio paralelo ao eixo, normal aqui, ao eixo normal. Então aqui, olha, eu vou pegar este raio aqui. Aqui, olha. Aí ele é incidente aqui. Ele incide com 0 grau. Pela lei da reflexão, ele será então refletido com 0 grau. Eu vou fazer assim, eu vou colocar esse raio com outra cor para diferenciar, para a gente observar aqui melhor. Aí o que é que vai acontecer com esse raio? Ele vai ser refletido também com ângulo de 0 grau. Então ele vai voltar aqui, olha. Ele vai ser refletido aqui. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tomar um prolongamento desse raio aqui. Aí o que é que vai ocorrer? Aqui, olha, um prolongamento do raio refletido. Vamos ver aqui, olha. Pronto. Deixa eu só prolongar mais um pouco isso aqui. Pronto. Aí aqui, olha, pessoal. O prolongamento desse raio e o prolongamento desse outro raio aqui e qualquer outro raio incidente que vocês tomarem, eles vão se encontrar neste ponto aqui, olha. Neste ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui, olha, de I'. E este ponto aqui, ele será a imagem do ponto I, gerada, formada no espelho aqui, no espelho plano. Então, aqui, olha, eu tenho o objeto luminoso, e esse objeto luminoso, através do espelho plano, foi gerada uma imagem deste objeto, que se formou nesse ponto aqui. Aí nós vamos discutir agora as propriedades desse dispositivo, o espelho plano, e da imagem formada. Propriedade 1. O espelho plano é
olha a palavra aqui, estigmático. Ou seja, o que é isso? Para cada ponto objeto, existe um ponto imagem associado. Então aqui, olha, eu tenho esse ponto I, é o ponto objeto. Associado ao I, no espelho, existe o ponto I', que é o ponto imagem. E pelo espelho plano ter essa propriedade aqui do ponto de existir um ponto imagem associado a um ponto objeto, o espelho plano ele é estigmático. Essa propriedade de um estar associado com o outro é o estigmatismo. Pode acontecer de um determinado dispositivo óptico não ter essa propriedade do estigmatismo. E, no caso, o que acontece é que ele tem um astigmatismo, que, por coincidência, é um problema da visão. E, nesse caso, quando o sistema não é estigmático, e, ao contrário, ele é astigmático, o que acontece? A um ponto-objeto não existe associado um ponto-imagem, mas pode, por exemplo, ter mais de um ponto. Ou isso aqui, em vez de um ponto, isso aqui, por exemplo, se torna uma linha. Aí, nesse caso, se não existe um ponto, um único ponto, não há a formação da imagem. Porque o que caracteriza a formação da imagem é a união dos raios de luz ou dos prolongamentos do raio, que eu vou falar dessa questão dos prolongamentos já. Se existisse aqui outro ponto associado ao objeto aqui, aí não teria a imagem do ponto formada nitidamente. Propriedade 2. A imagem é virtual. O que significa a imagem virtual? Vou ler aqui e vou explicar. Ou seja, é formada pela interseção dos prolongamentos dos raios de luz. Então, o que acontece aqui? No espelho aqui, olha, eu tenho o objeto, aí do objeto aqui sai raios de luz. Esses raios de luz que saem do objeto e incidem no espelho são raios reais, raios com conteúdo físico. Aí esses raios incidem no espelho, tanto esse aqui como esse outro aqui, como os demais, tem outros raios também, mas só destaquei esses dois. Todos estes raios, eles incidem no espelho e são refletidos, de acordo com a lei da reflexão. Aí eles são raios reais. Aí o que acontece aqui? Após o espelho aqui, você não tem raio nenhum. Isso aqui, olha, isso aqui não existe fisicamente. Mas o que acontece? Eu faço aqui o prolongamento desses raios e aqui eu faço o prolongamento desse outro raio. E eu tenho aqui o lugar onde é gerada a imagem. Aí, nesse caso, a imagem é gerada pelo prolongamento dos raios. Aí, por isso, nós dizemos que a imagem é virtual. Poderia acontecer em algum dispositivo óptico a imagem ser uma imagem real, que seria formada pela interseção de raios reais. Mas no caso do espelho plano, as imagens são todas, em qualquer caso, são virtuais. É assim, uma diferença fundamental entre imagens reais e imagens virtuais é que uma imagem real ela pode ser projetada num anteparo. Por exemplo, você pega um data show, aí você liga, aí você mira o data show numa parede branca. Aí o que acontece? Aí você tem os raios que saem lá da lente do data show, mira na parede, e aqueles raios, quando incidem na parede, formam ali uma imagem.
Aquilo é uma característica de uma imagem real. Uma imagem que é virtual, ela não se projeta, você não consegue projetar uma imagem virtual no anteparo. Propriedade 3. A imagem tem o mesmo tamanho e proporções do objeto. Então, como é que a gente vê isso aqui? Olha, eu vou mostrar aqui numa figura. Eu vou copiar esse dispositivo aqui embaixo. Vejamos. Aqui, ó. Então vamos aqui, olha. Tomemos um certo objeto aqui, ó. Aqui. Vejamos aqui, olha. Pronto. Eu vou chamar isso aqui de objeto. Pronto. Objeto. Aí o que vai acontecer aqui? Eu quero ver como será a imagem formada desse objeto. Então aqui, olha, vamos considerar aqui, olha, um raio incidente aqui. Aqui, olha. Vamos considerar pronto, aqui o raio incidente. Eu coloquei esse raio aqui formando um ângulo de 45 graus. Aqui. 45 graus. Aí o que acontece? Eu tenho o raio refletido. Aí aqui, olha, o raio refletido. Pronto. No mesmo ângulo. Segundo a lei da reflexão. Aí aqui, olha, eu tenho o mesmo ângulo. 45 graus. E tenho aqui, olha, o outro raio. Vamos pegar aqui um outro raio aqui, olha. Aí o que acontece com esse raio? Esse raio ele incide a 0 grau da normal. Aí eu tenho o raio incidente para cá e o raio refletido volta na mesma reta. Agora eu vou traçar aqui os prolongamentos dos dois raios. Dos dois raios incidentes aqui. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. Aqui o prolongamento desse raio aqui. E o prolongamento desse outro aqui, olha. Aí esse ponto aqui, olha, de cima da seta, vai corresponder a esse ponto aqui, olha. Agora eu vou pegar esse ponto de baixo aqui. Aí esse ponto de baixo aqui, olha, eu vou tomar um raio incidente dele aqui. Eu posso ter, por exemplo, aqui, olha, um raio paralelo à normal. Aí aqui eu vou ter isso aqui, olha. Aí ele incide a 0 grau e depois é refletido. Aí vai incidir e refletir aqui, ó, voltando na mesma reta. Aí eu posso pegar
Por exemplo, outro raio aqui, olha, um raio incidente aqui. Não, eu posso pegar também, ao invés de incidir em cima, eu vou pegar um raio aqui que incide embaixo. Vou pegar um raio que incide aqui abaixo a 45 graus em relação ao normal. Aí eu pego esse raio aqui, olha, do ponto de baixo aqui. Aí eu tenho esse raio aqui. E pela lei da reflexão, ele vai refletir a 45 graus em relação ao normal. Vai ser paralelo a esse raio azul aqui, olha. Aí ele vai ser assim. Aí vai ser, olha, assim. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aqui, olha. Aí o que vai acontecer? Deixa eu orientar aqui o raio. Então pronto. Aí eu preciso agora traçar os prolongamentos dos dois raios incidentes aqui e saber onde eles se interceptam. Então, eu vou seguir aqui, olha, o prolongamento desse raio aqui, olha, desse raio verde aqui. Aí ele vem aqui. Pronto. Ele vem aqui, olha. Aí eu preciso do prolongamento desse aqui. Aí ele vai vir, olha. Deixa eu me ver aqui. Pronto, ele vem aqui, olha. Aí o cruzamento se dá neste ponto aqui. Aí aqui, olha, esse é o topo do objeto, e aqui, olha, a imagem do topo. E aqui, olha, a base do objeto, e aqui a base. Aí se eu fizer o mesmo procedimento para todos os pontos intermediários, os pontos intermediários vão estar aqui, olha, nessa linha aqui, olha. Aí gera aqui a imagem. Aí eu vou ter isso aqui, olha. Vamos colocar a imagem gerada. Pronto. Esta é a imagem do objeto. Então, tenho a imagem. E se vocês observarem aqui, a imagem é do mesmo tamanho. A imagem, mesmo tamanho, aqui, de acordo com a propriedade 3. E ela mantém a proporção. Eu vou fazer um exemplo para mostrar melhor que ela mantém aqui a proporção do objeto. Aí eu vou botar aqui a propriedade 4. Propriedade 4. O objeto e a imagem são simétricos por uma rotação de 180 graus em relação ao eixo do espelho. Então, aqui, olha, eu tenho aqui o espelho aqui, ó. Aqui é o eixo do espelho. Aí, se eu pego esse objeto e essa imagem e eu giro, eles são simétricos. Então, se eu faço um giro de 180 graus, nada eu percebo após o giro. Por quê? Porque o objeto e a imagem são simétricos por uma rotação de 180 graus em relação ao eixo aqui. Para isso ficar mais claro, eu vou tratar aqui a imagem de outro objeto diferente da seta aqui. Pronto, pessoal. Então aqui, olha, eu tenho a letra F.
Como será gerada aqui a imagem da letra F? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Para gerar a imagem, eu vou usar, vou partir do seguinte ponto. Se vocês prestarem atenção, cada ponto objeto aqui gera uma imagem, onde essa imagem ela é equidistante, esse ponto associado à imagem é equidistante do espelho aqui. Ó. A distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho são equidistantes. Eles são equidistantes em relação ao eixo do espelho. Então, por exemplo, aqui, olha, esse ponto aqui da letra F, ele está aqui, olha, 1, 2 a 3 quadrados em relação ao espelho. Então, o ponto imagem associado aqui, olha, essa extremidade aqui, é 3 quadrados para trás. Então, vamos aqui, olha. 1, 2, 3. Então, aqui, olha. A letra F vai começar, essa extremidade da letra F, a imagem corresponde a isso aqui, olha. Esse outro ponto aqui, olha, fica quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou contar 7 quadrados para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Essa base inferior aqui, ó, da letra F, a base aqui da letra F aqui, está a 7 quadrados do espelho. Então a imagem dela também está a 7 quadrados. É aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu marco aqui. Esse ponto aqui, ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadrados. E para cima, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Eu marco aqui. E a extremidade aqui, ó, dessa linha da letra F está aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Aí eu conto aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aí como é que vai ficar a letra formada? Vai ficar assim, olha. Aí eu vou ligar os pontos aqui, olha. Aí eu tenho isto. Eu tenho isto aqui. E eu tenho isto aqui. É um F ao contrário. Se isso aqui, olha, girar em torno do espelho, recai nessa outra letra F aqui. E vice-versa. Olha aqui, olha. Mais um exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, uma imagem de uma mão. Uma mão esquerda. A imagem da mão esquerda refletida num espelho plano é a mão direita. Você vê aqui, olha. A mão esquerda e a mão direita, elas são simétricas em relação a uma rotação de espelho. Pessoal, vamos tratar agora do campo visual de um espelho plano. E o que vem a ser o campo visual do espelho plano? Então, aqui, vamos colocar aqui a definição de campo visual de um espelho plano. Aí aqui, olha, chamamos de campo visual do espelho plano a região do espaço em que um observador consegue enxergar a imagem formada do objeto no espelho. Então vamos mostrar aqui como se determina o campo visual do espelho plano. Então vamos colocar aqui um espelho. Então aqui, olha. Então aqui vamos
colocar aqui a definição do campo visual do espelho plano. Chamamos de campo visual do espelho plano a região do espaço em que um observador consegue enxergar a imagem formada do objeto no espelho. Então aqui, olha, eu tenho o espelho. Aí como é que vai ser formada a imagem de um determinado objeto? Então aqui, olha, vou colocar aqui um objeto aqui. Então aqui, olha, eu tenho um objeto aqui diante do espelho. Aí o alcance máximo do raio incidente aqui do objeto no espelho serão os raios que incidirão nas extremidades aqui, olha. Aí vamos ver como é que isto vai ficar. Então aqui, olha, coloquei um raio incidente aqui numa extremidade e vou colocar aqui o outro raio incidente aqui, olha, na outra extremidade. Aí o que vai acontecer? Vamos ver como é que se darão os raios refletidos. Então aqui, olha, esse raio de cima aqui, nós temos esse raio refletido aqui, seguindo as leis da reflexão. E embaixo, vamos ver como é que será o raio de baixo aqui. E aqui, olha, o raio refletido vai ser esse aqui, olha. Aí o que vai acontecer? Toda essa região aqui, olha, delimitada pelos dois raios refletidos nas extremidades do espelho, vai formar o campo visual do espelho plano aqui. Essa região aqui é o conjunto de todos os pontos onde um observador vai enxergar a imagem formada por esse objeto no espelho plano. Então aqui, olha, eu coloco aqui um observador. Um observador aqui, olha. Se ele estiver aqui nessa região, ele vai enxergar o objeto aqui no espelho. Então aqui, olha, toda essa região aqui, ela é o campo visual do espelho. Aqui, pessoal, tem outro problema interessante do espelho plano. É o observador inteiro no espelho. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui, olha, um observador, uma pessoa aqui. Então aqui, olha. Aí vamos pegar um espelho que é a metade do tamanho dessa pessoa aqui. Então aqui, olha, eu coloco aqui essa pessoa aqui diante do espelho. Então aqui, olha, o observador aqui, olha, ele tem uma altura D e o espelho uma altura D sobre 2. E justamente por causa do fato da altura do espelho ser D sobre 2, né? E a extremidade aqui de cima está na mesma altura aqui da altura da pessoa aqui, olha. Está no mesmo nível aqui, da cabeça da pessoa aqui. É que esse ponto de baixo aqui, ele é equidistante na altura da cabeça da pessoa e do pé. Aí o que vai acontecer aqui? Olha, se eu colocar um raio saindo do pé e incidindo aqui na extremidade
desse ponto inferior do espelho aqui, ele vai se refletir exatamente aqui, olha, na cabeça da pessoa aqui, no olho, próximo do olho aqui. Então vamos lá. Aqui, olha. Então nós temos isto aqui. Aí esse raio vai se refletir por aqui, olha. Aí esse raio chega no olho do observador. Então aqui, olha, esse observador, ele enxerga no espelho o pé dele. Vamos colocar aqui a orientação do raio. Pronto. E vamos pegar aqui um ponto um pouquinho acima dele aqui, olha. Saber se ele enxerga essa parte um pouquinho acima da cabeça dele. Aí vamos pegar aqui, eu vou pegar o verde aqui para diferenciar. Aí eu tenho isso aqui, olha. Aqui, ó, deixa eu colocar melhor aqui, pronto. Aqui. O raio vem aqui, olha. Ele incide aqui. E é refletido, olha, aqui. Então aqui, olha, esse raio que chega aqui, esse raio azul, é o raio que vem do pé. Então aqui no espelho, ele enxerga o pé dele. E aqui, deixa eu orientar aqui, olha. Esse raio verde aqui, olha, é esse ponto aqui, um pouco acima da cabeça dele, que ele enxerga aqui. Aí aqui o raio vem, é refletido no espelho e chega aqui nos olhos dele. Aí o que acontece aqui, olha. Nesse espelhozinho, que é metade do tamanho dele, ele consegue enxergar do pé até um pouco acima da cabeça aqui. E mais um detalhe aqui, não importa a distância horizontal. Se eu afastar o espelho ou aproximar, a estrutura aqui dos raios é a mesma. Então, o raio que vem será refletido aqui e chega até o observador. E o outro raio é a mesma coisa. Não vai mudar a estrutura desses raios. O que é relevante aqui para a formação da imagem do observador aqui no espelho é basicamente o tamanho do espelho, a altura dele aqui, né? E a posição vertical onde eu coloco esse espelho. Porque se eu descer o espelho, aí vai mudar aqui as configurações. Então, pessoal, eu vou encerrar esta aula por aqui. E bons estudos para vocês. E nos veremos na próxima aula.